Vamos voltar aqui, né? Então, retomando, né? Agora a gente vai ver um assuntozinho bem tranquilo que é fatorial, certo? Ainda dentro do estudo da análise combinatória, certo? Fatorial de um número natural, né? O que seria o fatorial de um número natural? Vamos se deparar muito ainda com isso daí. Em situações, né, envolvendo contagem, né? Que é o que a gente está trabalhando, né? Contar casos possíveis. É comum aparecer multiplicações entre números naturais consecutivos, né? Lembra que a gente fez um exemplo lá, que era 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Multiplicação de números naturais consecutivos. Aí, para representá-los, vamos utilizar o fatorial, cuja notação é aqui, ó. Fatorial é esse símbolo de exclamação, né? N fatorial, né? Então, vamos ler, né? Fatorial de N ou N fatorial. Então, um número seguido por uma exclamação, eu estou dizendo que é o número fatorial, né? Ou o fatorial desse número, né? E o que significa o fatorial desse número, né? O fatorial de um número natural, certo? Número natural não faz sentido calcular, não existe fatorial de números decimais, né? Nem de números negativos, só de números naturais. Fatorial do número natural maior que 2, certo? É o produto desse número, certo? Por seus antecessores naturais também, né? Até 1. Ou seja, se você fizer um número fatorial, você vai pegar ele multiplicado pelos seus antecessores até chegar no 1, certo? Então, exemplos aqui para ficar bem tranquilo, né? 5 fatorial. Ou fatorial de 5. É eu pegar o 5 e multiplicar o 5 por todos os seus antecessores. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. No caso, dá 120. 8 fatorial. É pegar o 8 e multiplicar por todos os seus antecessores. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 40.320. Muitos exercícios a gente vai ver que aparecer essa anotação aqui de fatorial para não ter que escrever, por exemplo, 8 vezes 8 fatorial. Inclusive, as calculadoras científicas têm símbolos de exclamação. Aí você dá 8 tipos de exclamação, já dá o resultado. Já faz essa conta toda aqui. Sem você ter que estar multiplicando 8 vezes 7 vezes tudo, certo? Por definição, né? A gente dizer que 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Certo? Um fatorial até faz sentido, né? Um fatorial é 1 por todos os seus antecessores, não tem nenhum, então só 1 mesmo. Mas aí a gente define que o 0 fatorial é 1 também. Se caso precisar, 0 fatorial é 1. E para todos os outros números fatoriais é isso, né? Multiplicar ele por todos os seus antecessores. Então, o procedimento é bem tranquilo. Então, vamos fazer algumas operações, certo? Com fatoriais. Alguns exercícios com fatoriais. Então, por exemplo, aqui, 7 fatorial, bem tranquilo, né? 7 fatorial, você vai fazer 7 multiplicado por todos os seus antecessores. Então, 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5.040. Certo? 9 fatorial. Aí agora eu vou fazer diferente, né? 9 fatorial, ó. 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7, tá tudinho. Tranquilo? Só que vê, o que eu vou escrever aqui, ó. Percebe que só vou escrever de outra maneira, certo? Ele também vai usar essas simplificações para ajudar muito na resolução dos exercícios. 9 vezes 8, ó, percebe que 7 vezes 6, isso aqui, né? Do 7 até 1 não é 7 fatorial, então ao invés de escrever 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu posso escrever só 7 fatorial. Assim como eu poderia ter escrito 9 vezes 8 fatorial, entendeu? Mas aqui eu vou usar esse 7 aqui, porque eu, como eu já usei aqui o 7 fatorial em cima, vocês vão entender. Então, 9 vezes 8, aí eu escrevi assim. Ao invés de eu escrever o resto, eu posso substituir isso aqui. Isso aqui é o quê? De 7 até 1. É justamente 7 fatorial. Aí, se eu soubesse já quem era 7 fatorial, então minha pergunta ficaria: 9 fatorial seria 9 vezes 8 vezes aquilo lá, isso aqui tudinho, que é 7 fatorial, que eu já calculei, que é 5.040. Então, 9 vezes 8 vezes 5.040. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 5.040, 362.800. Outra maneira de fazer, né? E eu ter feito direto aqui na calculadora. 9 vezes 8 vai dar a mesma coisa. É só importante verificar isso aqui, né? Que eu posso simplificar, né? Ao invés de, em qualquer momento eu podia simplificar. Eu podia parar no 5 e de 4 para baixo eu escrever 4 fatorial. Podia parar no 6, depois 5 fatorial. Tanto faz. Certo? Aqui eu quis parar no 8 e 7 fatorial. Tranquilo? Tanto faz como eu quero escrever. Então, aqui, por exemplo, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, né? 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu posso
2 vezes 1 corta com 2 vezes 1, né? Ou seja, o que for repetido em cima, né? Corta com o que for repetido embaixo, 2 vezes 1, 2 vezes 1. Então ficou 5 vezes 4 vezes 3, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Certo? Tranquilo, né? Calcular fatorial. Esse aqui é 6 fatorial, 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial. Aqui já vou fazer usando a ideia daqui, ó. Desse segundo exemplo, ó. 6 vezes 5, percebe que ia continuar. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que eu parei aqui no 4 fatorial, porque eu sei que tem 4 fatorial embaixo. Então, tem que escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que nem aqui eu escrevi 2 vezes 1, 2 vezes 1, podia só ter deixado 2 fatorial e 2 fatorial. Então, 6 vezes 5, eu sei que depois vem 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E eu parei aqui porque eu sei que aqui embaixo tem 4 fatorial. Aí 4 fatorial eu cancelo com 4 fatorial. Ficou só 6 vezes 5, que dá 30. Certo? Vou usar muito isso aqui. Outro exemplo aqui, ó. 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 5 fatorial. Então, ó, 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8. Opa, vou parar aqui. Qual é o meu maior fatorial aqui embaixo? Tem 2, né? Mas o maior é o 7. Então, eu vou parar no 7. Vou parar no 7 fatorial. Aqui em cima, ao invés de eu fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu paro aqui, escrevo 7 fatorial para economizar, porque eu sei que embaixo vai ter 7 fatorial também. Aí eu cancelo 7 fatorial com 7 fatorial. Certo? E sobrou, então, o quê? 10 vezes 9 vezes 8, em cima, e embaixo é o 5 fatorial. 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Eu tenho duas maneiras de fazer, né? Primeiro, né? Se eu fizer direto aqui, né? 10 vezes 9 vezes 8 vai dar 720. E se eu fizer essa aqui de baixo, 5 fatorial, a gente já viu, né? Que 5 fatorial dá 120. 720 dividido por 120 dá 6. Essa é uma maneira. Multiplicar tudo em cima, multiplicar tudo embaixo e depois fazer a divisão. Só que eu também, antes de multiplicar, eu posso sair simplificando, né? Então, por exemplo, aqui, eu até botei de cor diferente. Eu percebo que 10 e 5, né? 10 é múltiplo de 5, né? Então, eu posso dividir 10 por 5. Posso dividir 10 por 5, que vai dar 2. Botei de azul 9 por 3, porque 9 é múltiplo de 3, né? Então, posso, ó, dividir 9 por 3, que vai dar 3. E ainda sobrou aqui em cima, sobrou um 8, e aqui embaixo sobrou um 4 vezes 2. Só que 4 vezes 2 é 8 também, né? Então, eu posso cortar esse 4 vezes 2, que é 8, com 8 de cima. Então, quando eu fizer essa simplificação, ó, 10 dividido por 5 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, e aqui 8, 4 vezes 2 também dá 8, então dá 1, com 1 aqui de meio embaixo, multiplicar por 1 altera o resultado, então 2 vezes 3 dá 6. Dá do mesmo jeito, certo? Ou você faz a conta, mas se você conseguir simplificar é melhor ainda, para não ter que fazer essas multiplicações e depois ainda fazer uma divisão do número grande, certo? Também vai dar o mesmo resultado, tranquilo? Então, a ideia de fatorial é essa, né? Fazer as operações fatorial, que é o que a gente vai usar. Pronto, aí, saindo de fatorial, a gente vai para o último assunto do dia, que é o penúltimo, né? Porque permutação, aí tem a simples e a permutação com repetição. Permutação simples, certo? De N elementos. Aí aqui vai dizer que o termo simples, né? Indica que não há repetição de elementos. Certo? Então vai ser que nem aquele exemplo lá da fila. Que tinha 4 pessoas que seriam que a gente ia organizar essas 4 pessoas numa fila. Então eu quero fazer permutação, né? Vai ser o quê? Vai ser qualquer agrupamento ordenado formado por esses N elementos. Então, por exemplo, você tem 5 pessoas para fazer uma fila. Você quer ordenar essas 5 pessoas numa fila. Certo? Ou seja, trocar de lugar, enfim. Cada agrupamento distinto a gente chama de uma permutação dessas 5 pessoas. Certo? Então, calcular a permutação de N elementos nada mais vai ser do que N fatorial. Certo? N fatorial. Então, quero calcular a permutação de N elementos. Quando a gente fizer lá o princípio fundamental da contagem, vai dar N fatorial. Então, para ficar bem, vou voltar aqui para a gente ver aquele exemplo lá. Se bem que a gente vai fazer outro parecido. Mas voltando aqui, ó, para aquela permutação, aqui, tá vendo? Voltando para cá, de quantas maneiras diferentes 4 pessoas, né? Podem se organizar uma fila. Ou seja, eu quero permutar, eu quero trocar essas 4 pessoas de lugares, de maneira que cada troca que eu fizer dê uma permutação distinta, dê um caso distinto, né? Sejam filas diferentes. Então, na verdade, quando eu fiz aqui o cálculo todo, né? Eu achei isso daqui, não foi? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que deu 24, né? Mas vê, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso é 4 fatorial.
certo? Isso é 4 fatorial. Ou seja, isso é uma permutação de 4 pessoas, uma permutação de 4 elementos. E a gente viu lá que a permutação de n elementos é n fatorial. Então, a permutação de 4 elementos é 4 fatorial, certo? 4 fatorial dá isso aqui que dá 24. Aí, voltando para onde a gente estava, aqui, né? Permutação de n elementos, n fatorial. Naquele caso, eu queria a permutação de 4 elementos. Então, 4 fatorial que deu 24. Então, outro exemplo bem parecido, né? Só fiz mudar o valor. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se organizar numa fila? Então, aquele mesmo exemplo. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se organizar numa fila? Quem é que vai ocupar o primeiro lugar da fila? Aí você tem 6 pessoas para escolher. Então, 6 possibilidades. Quem é que vai ocupar o segundo lugar da fila? Aí agora você tem das 6 pessoas, uma já está no primeiro lugar, então sobrou 5. Quantas pessoas podem ocupar o terceiro lugar da fila? 4. Então vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, simultaneamente, né? Então, na verdade, o que eu quero calcular, né, é uma permutação, né, de 6 elementos. Né? Queremos fazer agrupamentos ordenados de 6 elementos. Então, queremos calcular permutação de 6 elementos, que a gente vai ver, viu, né, pelo princípio fundamental da contagem, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 6 fatorial, certo? Então, permutar elementos, né, permutar n elementos, n fatorial. Nesse caso, permutar 6 elementos, 6 fatorial. E 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, 2, 720. Beleza? Então, essas são as permutações simples, né? Que não tem elementos repetidos. Então, são n pessoas, nesse caso aí são 6 pessoas, não? 6 pessoas distintas, já diferentes. Então, cada troca que eu fizer não vai ter problema nenhum, vai ser uma troca diferente. Certo? Então, permutação de n elementos distintos, é só calcular o n fatorial. Certo? Aí um exemplo, né, que é muito comum, né, nos exercícios do livro, né, que vocês vão ver também nos vídeos, se for estudar, é o que a gente chama de anagrama, né? Anagrama, nada, também vou ouvir falar nessas palavras, né? Anagramas são palavras formadas com base na troca da ordem das letras, né, de outra palavra. Ou seja, se eu te dou um conjunto de letras, né, quantas palavras eu consigo formar com esse conjunto de letras? Não necessariamente as palavras têm que ter sentido, né? Alguns podem ter sentido, outras não. Mas se eu te der, por exemplo, 5 letras distintas, né? Quantas palavras é possível formar com essas 5 letras? Tendo sentido ou não, certo? Então, o anagrama é isso, certo? Tipo, eu te dou uma palavra, aí você pega aquelas palavras e vai formar outras palavras. Todas as outras palavras que você formou com as mesmas letras da palavra que foi dada, a gente diz que são anagramas, certo? São anagramas. Tranquilo? Então, anagrama é isso aí. Então, por exemplo, amor, né? A palavra amor, ela é um anagrama da palavra Roma. Porque se você pega as letras, né, da palavra Roma, você troca de lugar, a ordem aí, você pode formar a palavra amor. Então, amor e Roma elas usam as mesmas letras, né? Então, elas são os anagramas uma da outra. Certo? Assim como bacon, né? Bacon é um anagrama da palavra banco, né? Vice-versa, né? Percebe que banco, se eu trocar aqui o N, jogar o N para o final, vira bacon, né? Ou seja, troquei de lugar. Uma letra, só troquei uma, mas já obtive uma ordem diferente. Então, a gente chama que bacon é um anagrama banco é um anagrama da palavra bacon, né? E vice-versa, bacon é um anagrama da palavra banco. Todas as palavras, né, que eu consegui formar com as letras da palavra banco são anagramas da palavra banco. Todas as palavras que eu consegui formar com as letras da palavra amor são anagramas da palavra amor, certo? Então, o interesse é saber, né, tipo, dado uma palavra, né, quantos anagramas é possível formar com essa palavra. Ou seja, usar as letras dessa palavra e ver quantas outras palavras é possível formar. Então, aqui, ó, o cálculo da quantidade dos anagramas, né, de uma palavra, a gente vai ver que pode ser efetuado através das permutações, né? Se uma palavra não possui letras repetidas, esse primeiro caso, né? Temos um caso de permutação simples, né? Que é o que a gente acabou de ver, de fatorial, n fatorial. Dado uma palavra de n letras distintas, de quantos modos podemos já ordenar essas n letras? N fatorial. Então, por quê? Se eu te der aqui, ó, as letras da palavra amor, né, percebe que são 4 letras diferentes. É como se pensa que cada letra dessa é uma pessoa, certo? Aí você quer fazer fila, né? Aí, para fazer fila, você sai trocando as pessoas de lugar. Nesse caso, trocando as letras de lugar. Aí você vai formando outras palavras, certo? Cada palavra dessa é um anagrama. Então, vê, trocar as pessoas de lugar aqui, né? Eu estou obtendo agrupamentos ordenados distintos, né? Dessas letras. Ou seja, eu estou obtendo
anagramas, né? E isso nada mais é do que uma permutação, trocar de lugar. Te dou aqui essas 4, troca de lugar essas 4. Quando a troca que você fizer que for distinta, é um anagrama diferente. Tá? Então, o que eu estou fazendo é permutações. Então, permutações dessas 4 letras. Então, se a palavra, né? Se a palavra não tiver letras repetidas, a permutação, achar os anagramas é bem fácil. É bem fácil. É só calcular a permutação. Então, por exemplo, né? Quantos anagramas da palavra sincero? Se você olhar para a palavra sincero, você vê que sincero tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 letras. E nenhuma letra se repete. Né? Nenhuma letra se repete. Então, calcular os anagramas dessa palavra é eu trocar essas letras de lugar, sair trocando, e ver quantos anagramas eu consigo formar. Óbvio que eu não vou fazer, são muitas trocas possíveis, dá muito trabalho calcular todos os anagramas. Mas a ideia é calcular a quantidade de anagramas que eu posso formar. Ou seja, é como se eu quisesse fazer um alfabeto só com essas letras aí. Quantas palavras eu formaria? Né? De novo, tem um sentido ou não. Como tem 7 letras, né, que não se repetem, eu tenho que calcular uma permutação de 7 elementos. Então, uma permutação de 7 elementos é 7 fatorial. Tá aqui. 7 vezes 6, 8, 8, a gente já calculou 7 fatorial, dá 5.040. Outra palavra, né? Aquela lá que a gente usou lá, amor. Quantos anagramas eu posso fazer com a palavra amor? Tem Roma já, né? Um é um já, mas tem vários outros, né? De novo, né? 4 letras que não se repetem, então eu quero calcular uma permutação de 4 elementos. Uma permutação simples de 4 elementos, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu podia pedir, né? Escreva todos que dá 24, né? Eu escrevi aqui, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas dá 24. Aí eu podia liste todos os anagramas da palavra amor. Aí você tem que encontrar 24 palavras distintas, né? Que usam as letras A, N e O, R. 24. Aqui, se eu pedisse para você deixar, óbvio que eu não vou pedir, você vai achar 5.040 combinações diferentes, sincero, né? Em ordens diferentes essas letras, 5.040 de maneiras diferentes. Certo? Beleza? Pronto. Agora, né, para finalizar, a gente viu os anagramas, né, de palavras simples, ou seja, sem repetição de letras. Agora a gente vai ver com repetição de letras. E se a palavra tiver letras repetidas, dá o mesmo? A gente vai ver que não, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quantos anagramas possui a palavra Amanda? Então, Amanda tem quantas letras? Amanda tem 7 letras também, né? Não, 7 não, tem 6, né? Amanda tem 6 letras. Só que dessas 6 letras, tem letras que se repetem. Então, já vai ser diferente. Né? Vai ser diferente. Então, observamos que nesse caso, a palavra possui letras repetidas. No caso, a letra que se repete é a letra A. Certo? Se não houvessem letras repetidas, né? Se fossem 6 letras distintas, eu teria uma permutação de 6 elementos, né? 6 fatorial, que daria 720, como a gente viu no slide anterior. Mas, como tem, né, letras repetidas, né, no caso, quais são as letras que se repetem aqui? As letras que se repetem são a letra A. São as letras A que se repetem. Tem 3 letras A. Né? 3 letras A. Aí, o que eu vou fazer aqui, só para pegar a ideia? Eu vou distinguir essas letras A. Vou chamar... As letras são 3 letras A, vou chamar a letra A de A1, A2 e A3. São a mesma letra, mas vou dizer que é A1, A2 e A3, certo? São 3 letras A. Aí vê. Aí eu escrevi um anagrama da palavra Amanda, escrevi um anagrama, que foi a palavra manada. Certo? Pode ver que é um anagrama, né? Troquei aqui alguma coisa, algumas letras, e fiz um anagrama, manada. Aí nesse anagrama aqui, ó, escrevi assim. Aí eu botei o A1 primeiro, o A2 aqui e o A3 aqui. Aí agora o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu só vou trocar o A de lugar, usar do lugar. Ó, só troquei os A's. Ó. Esse A2 veio para cá, e esse A1 veio para o final, o A3 veio para o meio, só troquei o A de lugar. Percebe que quando eu troco os A's de lugar, eu não mudei meu anagrama. É o mesmo anagrama. Manada, manada. É o mesmo anagrama. Quando eu troco só as letras A de lugar, não vai mudar o anagrama. O anagrama é o mesmo. É o mesmo caso. Esse aqui é o mesmo caso desse. Porque as letras A são a mesma letra, né? Só fiz trocar o A para você ver que trocar A não faz diferença nenhuma, porque é a mesma letra. Certo? Então, manada continua sendo manada. Não muda. Então, trocar só as letras repetidas de lugar não muda o meu anagrama. Certo? Então, como eu estou vendo que tem casos repetidos, eu sei que seriam 720 anagramas, se não tivesse letras repetidas. Como eu estou vendo que tem anagramas repetidos, não vai ser 720, vai ser menos, porque eu tenho que cortar esses que se repetem. Certo? A bronca agora é, como é que eu vou cortar esses daí? Mas aí fica fácil. Essa é o mesmo anagrama como a gente viu. Quando trocamos, só eu vou olhar, quando a gente troca só a letra A de lugar, vamos obter o mesmo anagrama. Nesse caso, permutamos as letras repetidas, cada anagrama se repetirá 3 fatorial vezes. Resumindo, né, para entender.
Se uma letra se repete 3 vezes, nesse caso, aí eu vou ter que dividir por 3 fatorial. Se uma letra se repete 2 vezes, eu vou ter que dividir por 2 fatorial. Se uma letra se repete 4 vezes, vou ter que dividir por 4 fatorial e assim sucessivamente. Se eu tiver uma letra, mais de uma letra que se repete, aí eu vou com ele. A primeira letra se repete 2 vezes, divide por 2 fatorial. A segunda letra se repete 3 vezes, aí eu divido por 3 fatorial. Eu saio dividindo todas as letras que se repetem, certo? Sempre pelo número, o número que ela aparece, se apareceu 2 vezes, divide por 2 fatorial. Embora 2 fatorial seja 2. Mas tipo, se apareceu 3 vezes, divide por 3 fatorial, que não é 3. 3 fatorial é 6, certo? Então, né? Assim, no nosso caso, nesse exemplo aqui, né? Como a letra A se repete 3 vezes, né? Eu vou dividir por 3 fatorial. Então, o total de anagramas era 6 fatorial. Como tem letras repetidas, dividido por 3 fatorial, né? Aí 6 dividido por 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Aqueles exercícios que a gente estava fazendo, né? Então, ó, 6 vezes 5 vezes 4, novamente, né? Vou parar no 3 fatorial aqui, não vou fazer 3 vezes 2 vezes 1, porque eu sei que tem 3 fatorial embaixo. Para justamente cancelar 3 fatorial com 3 fatorial, eu obter 6 vezes 5 vezes 4, né? 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Então, a palavra Amanda é possível formar 120 anagramas, né? Os distintos, né? Usando essas letras aqui, certo? E agora, né, generalizando, né? Generalizando para algum caso particular, né? Considere, né, uma permutação, né? Considere as permutações de N elementos em que esses elementos se repetem, certo? K vezes, é o que a gente está fazendo, né? Então, a quantidade de permutações distintas é dada por, né? Permutação de N elementos, aquilo que a gente viu, né? N fatorial dividido por K fatorial, né? Onde K fatorial é a quantidade de vezes que um determinado elemento se repete, certo? Lembrando que mais de um elemento pode se repetir. Então, ficaria K fatorial, se um outro elemento se repetisse R vezes, R fatorial e assim sucessivamente. Isso é só uma generalização. Então, quantidade de anagramas da palavra, né? Por exemplo, física. Física tem quantas letras? Física tem 6, né? Então, seria a permutação de 6 letras, né? Seria a permutação de 6 letras. Só que dessas 6 letras, uma letra se repete, né? Que é o I, se repete 2 vezes. Então, eu escrevo permutação de 6 com a repetição de 2 letras, certo? Uma letra se repete 2 vezes. Então, a permutação de 6, 2 é 6 fatorial, 2 fatorial. Aí esquece a anotação aqui da fórmula, né? É só você se ligar, né? 6 letras, então 6 fatorial. Uma letra se repete 2 vezes, 2 fatorial. Acabou. 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui é só anotação, porque a gente pode encontrar isso no livro e tem que saber o que isso significa. É o contrário, né? Permutação, né? De 6, 2, aí o 6 vai para cima e o 2 vai para baixo. Fazendo aqui o cálculo, né? De novo, né? Pulei aqui direto, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu sei que tem um 2 fatorial aqui em cima. Um 2 fatorial aqui de baixo, cancela, sobra só isso aqui. Quando eu fiz essa conta, 360. Outro exemplo aqui, ó, Maranata. Quantos são os anagramas da palavra Maranata? Maranata tem quantas letras? Tem 8 letras, né? Tem 8 letras. Dessas 8 letras, uma se repete, que é a letra A. E ela se repete 4 vezes. Então, 8 fatorial dividido por 4 fatorial. De novo, né? Ninguém vai pedir para você calcular todos os anagramas da palavra Maranata, né? Escrever todos eles, né? Isso ia levar muito tempo. Mas a ideia aqui é só saber quantos são os anagramas possíveis. Então, 8 fatorial dividido por 4 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aí eu vou ficar sempre usando isso aqui para simplificar, né? 4, parei, porque tem 4 fatorial embaixo. Cancela 4 fatorial, 4 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tá. As contas, vocês vão ter exercício para fazer essas contas, né? 1680. Beleza? Então, é possível formar 1680 anagramas, ou seja, 1680 palavras distintas com as letras da palavra Maranata. Física, eu consigo pegar essas letras da palavra física e fazer, com palavras de 6 letras, tem que ter a mesma quantidade de letras, né? 360 anagramas. E por último aqui, ó, arara. Anagrama da palavra arara. Isso é aquilo que eu falei, né? Arara, mais de uma letra se repete, né? Na verdade, só tem 2 letras e aí as 2 se repetem, né? Arara tem quantas letras? Tem 5, né? Então, ficaria, né? 5 fatorial. Aí dividido, né? Aí você vai, né? O R se repete 2 vezes, 2 fatorial. O A se repete 3 vezes, 3 fatorial. E não tem mais nada, acabou. Então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. 5 fatorial, né?
é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu fiz direto, tanto tipo, não fiz simplificação, escrevi tudo. E embaixo, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui eu não simplifiquei, eu escrevi tudo, porque aqui, ó, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, sobrou só 5 vezes 4, que dá 20. E embaixo, 2 vezes 1, que dá 2. Então, 20 dividido por 2, que dá 10. Certo? E pronto. Por hoje é só.